bem, Bruno? Tudo bem, boa tarde. É um prazer estar aqui nesse lugar histórico aqui no Edifício Martinelli, no Sindicato dos Bancários, no Café dos Bancários e falando com a TV aqui dos bancários, é um prazer. Tá certo. E para a gente começar nosso papo, já que a gente vai falar de música, você vai escolher um pouquinho a trilha aí desse programa. Que música que você acha que a gente pode começar esse papo aqui? Olha, acho que seria legal a gente começar esse papo com Roda Viva, do Chico Buarque de Holanda, né? Foi terceira colocada, né, no Festival da Canção de 67, foi lançada nesse disco aqui, no Chico Buarque de Holanda, volume 3, que marca, né, o início, né, do Chico dentro das canções de protesto, né, contra a ditadura militar, né, e também mostra um momento importante da música popular brasileira, que foi esse primeiro momento da MPB, que foram os festivais da música popular. Então acho que eu começaria com Roda Viva, porque a Roda Viva sintetiza tudo isso que ocorreu na ditadura e que, infelizmente, né, nós estamos vivendo nos dias de hoje. E a gente vai falar um pouquinho, então, desse seu trabalho, né, que é a ditadura militar, em 33 discos. Eu queria que você falasse um pouquinho como é esse trabalho. Então começou com uma coisa meio informal durante as minhas aulas de história, e aí a gente trazia os discos, colocava na vitrola e ia comentando sobre isso e fazendo esse panorama, que começava com o golpe em 64 e ia até o processo da redemocratização, né, em 85. E o nome Ditadura Militar em 33 discos é uma referência à velocidade, né, que o disco toca no aparelho. Então, antes eram os discos 78 e com os LPs são os discos que rodam, né, em 33 e 1/3. Você trouxe alguns discos aí para mostrar pra gente, né? E eu queria que você falasse também, você divide, você separa, né, um pouquinho esses períodos. Eu começo, né, mostrando algumas canções de teatro, porque a primeira reação, né, rápida ao golpe se dá dentro do teatro, com o Teatro de Arena, né, aqui em São Paulo. Então eu trago, por exemplo, o disco do Arena contra Zumbi. Não tem pra ser gente também. O açoite bateu, o açoite ensinou. Bateu tantas vezes que a gente cansou. Aí depois eu trago Funeral de um Lavrador, que é uma canção do Chico, para a peça Morte e Vida Severina. Aí eu trago também a própria peça Roda Viva, que foi feita pelo Teatro Oficina. Então eu trago algumas canções do teatro, mostrando como que a Opinião, né, do show Opinião, que foi no Rio de Janeiro ainda em 64, então como que dentro das artes cênicas a gente tem essa rápida reação e articulação contra o golpe. Depois eu entro em 65, que é o marco do início da MPB. Então essa sigla MPB, ela se populariza a partir de 1965, né? A gente começa a ter MPB como algo que vai se aproximando do que ela é hoje, né? Uma música feita, né, por artistas brasileiros de diferentes ritmos, né? Mas 65 é o ano que a gente tem a Elis Regina gravando o Arrastão, vencendo o primeiro festival da música popular brasileira da TV Excelsior, né? Então, esse é o segundo momento que eu entro, que são a era dos festivais, que foi muito importante para a música popular brasileira, esse momento, né, entre 65 e 70, da era dos festivais. Canção iluminada de sol, soltei os panos sobre os mastros. Depois desse momento dos festivais, aí eu entro, né, nas canções de protesto, depois nas canções de exílio, depois eu falo um pouco sobre os movimentos que vão acontecer na música brasileira a partir dos anos 70, né, como, por exemplo, Secos e Molhados, né, que a gente tem. Então, o marco, né, da canção de protesto é Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, né, do Geraldo Vandré. Depois a gente fala um pouco sobre a Tropicália, né, com esse disco que é um marco, né, na música brasileira. E esse movimento que também marca a música brasileira. E a gente entra na década de 70 com Novos Baianos, Secos e Molhados, com a Elis Regina gravando Falso Brilhante. 73 é um ano excepcional para a música brasileira. Só para você ter uma ideia, o ano de 73 a gente tem a gravação do primeiro disco do Secos e Molhados, o primeiro disco que grava Bandolo do Raul Seixas e o primeiro disco do Luiz Melodia, por exemplo. Depois a gente vai para as canções do final da década de 70, as canções sobre a anistia, e aí a gente entra nos anos 80
com a questão do rock no Brasil, e eu encerro o curso com o disco Raio-X do Brasil, do Racionais MCs, que é um disco já do início da década de 90, mas mostrando como que a canção de protesto no Brasil, ela se transforma após o final da ditadura militar. Pra lá e pra cá, jogando bola, descalços nas ruas de terra, brinco do jeito que dá, gritando palavrão. E também eu tenho um tópico especial sobre a música de carnaval dentro da ditadura, né? A gente vai ter, né, durante a ditadura, um regulamento, né, sobretudo a partir de 68 em São Paulo e já no início da década de 60 no Rio de Janeiro, que dizia que os sambas tinham enredos, né, que os enredos das escolas de samba tinham que ser históricos. Então a gente vai ter uma série de enredos sobre história do Brasil, sobre lendas, etc., né, sobre isso, mas a gente vai ter também alguns enredos muito críticos a isso, né? Um marco que a gente vai ter em 1969, a Império Serrano, por exemplo, com Heróis da Liberdade, que já estávamos no momento do AI-5, né, censura prévia, e a Império Serrano traz sobre uma série de heróis da liberdade, né, mostrando a luta histórica do povo brasileiro pela liberdade. E que o governo militar não pode censurar porque fala de Tiradentes, fala de heróis e personagens históricos. Outro marco que eu considero fundamental no final da ditadura militar em São Paulo é o Negro Maravilhoso, que é um samba enredo totalmente contra, né, o racismo e contra essa falsa ideia de democracia racial que a gente tem no Brasil, que foi o samba enredo da Camisa Verde e Branco aqui em São Paulo em 1983. Tá certo, e agora a gente está vendo alguns sambas enredos que também estão voltando a tratar um pouquinho de temas mais políticos, né? Isso, Paraíso do Tuiuti. A melhor aula para mim foi a dos manifestoches, né, e trouxe essa questão da política. E ano que vem a Mangueira vai vir com um samba enredo espetacular, também sobre, né, a luta por direitos humanos e a luta dos heróis do Brasil, né, vindo de Luzia até a Marielle. Então fazendo todo esse percurso histórico aí do primeiro fóssil, né, enfim, do primeiro fóssil que nós temos notícia do primeiro ser humano das Américas, né, que é a Luzia, né, pegando um pouco também essa questão da destruição do Museu Nacional, né, então a Mangueira vai retomar essa questão da importância da preservação, né, do nosso patrimônio, né, histórico, até a questão do assassinato da Marielle e a luta pelos direitos humanos no Brasil contemporâneo. Daqui a 30 anos, a gente vai estar ouvindo novas músicas de protesto, retratando esse período do avanço da direita no país? Espero que a gente não tenha, né, nenhum rompimento com a ordem democrática, né, que esse momento, né, atual, a gente não vê mais essas ditaduras como a gente tinha lá nos anos 60, né, na América Latina inteira, com quarteladas, né, com militares, etc. O problema dos movimentos autoritários, esses movimentos de direita, é que eles estão vindo agora pela via do voto. E as democracias estão morrendo, né, por esses populismos de direita e inclusive pelo próprio processo eleitoral. O que acontece? Esses grupos vencem as eleições com plataformas totalmente difusas, com fake news, né, como teve a eleição do Trump, a eleição do Bolsonaro aqui no Brasil, né, um pouco a eleição do Macri na Argentina, né? Então você tem esses movimentos e aí eles trazem uma pauta totalmente neoliberal, criminalizando os movimentos sociais, você vai aos poucos cerceando os direitos da oposição e vai cada vez mais, né, produzindo miséria e produzindo exclusão social e desemprego nas periferias e retirando direitos dos trabalhadores. Então essa é uma ditadura, eu acho, pior até do que essa, né, dos militares. Certamente a música é uma forma aí também de resistência, de luta nesse período, né? A arte ajuda bastante nesse caminho. Sim, a arte, por essência, né, toda arte é uma arte política, né? Então, o fazer arte é um ato político, né? E terão, daqui 30 anos, com certeza, centenas, milhares de canções, de peças, de filmes que vão retratar esse momento que a gente vive aqui, né? Espero que a gente está num ciclo aí mais à direita, né, de retirada de direitos, né? Espero que outros ciclos venham, né, de desenvolvimento econômico, com inclusão social e que a gente também retrate esse período, né? Que você percebe que nos momentos duros a música e a arte também é dura, né? Então acho que cada momento histórico, né, a arte é representativa desse momento, né? E nesse momento que a gente está agora, que é um momento duro, difícil, né, de polarização, a arte também
vem nesse sentido, né? Atualmente, que música ou que estilo ou uma banda que representasse o momento que a gente está vivendo agora? Você tem alguma? Olha, tem muitos grupos, né, que estão fazendo muitas coisas legais, mas eu quero citar, por exemplo, a parte do hip hop, que sempre teve dentro da canção de protesto. Então a gente tem, né, dentro do mainstream mesmo, o Criolo fazendo um trabalho super bacana, o Emicida, o Rapping Hood. Então você tem alguns grupos, né, de rap, você tem alguns grupos de samba também, o Casuarina, você tem vários grupos de samba que fazem esse trabalho, né, de canções, né, envolvendo temas políticos, né, dentro, né, da sua produção cultural. Então é isso, eu acho que a produção cultural está cada vez mais plural, a internet ajuda a democratizar e a levar uma música independente das gravadoras, independente se você tem uma gravadora ou não. Você tem dentro das próprias comunidades, né, periféricas, você tem um funk mais voltado para a crítica de costumes, um funk mais sexualizado, mas você também tem um funk político que critica a intervenção das polícias dentro das comunidades, dentro dos morros do Rio de Janeiro, dentro das comunidades aqui em São Paulo, né? Então você tem essa canção social presente e efervescendo aí por todo e sempre.